e amigos, há uma corrida de lavajatistas para a mídia no sentido de limpar a sua barra à medida que as suas maracutaias vão ficando mais evidentes. Uma prova disso é um artigo do Reinaldo Azevedo, que é, independente de quem seja, vamos analisar o mérito da coisa. O artigo dele mata a cobra e mostra a cobra morta. Que ele escreve aqui, já na abertura do seu artigo, disse que pressa para condenar Lula é desespero para tentar livrar a cara da Lava Jato. É exatamente isso. Aí ele vai destrinchando a sua ideia, que ele escreve aqui: os dias em curso são de tal sorte insólitos que a simples marcação da data do julgamento de um recurso torna o fato mais importante da corrida eleitoral. Ou seja, só politicagem, não tem justiça aqui. Aí ele prossegue: curiosamente, ao percorrer caminhos heterodoxos na condução da investigação e do julgamento, refiro-me ao conjunto da obra, não apenas aos casos relacionados ao ex-presidente, as forças associadas à Lava Jato acabaram criando uma armadilha contra a própria operação. Aí, mais adiante, o risco é o povo desmoralizar nas urnas as urdiduras tramadas nos corredores do Ministério Público Federal e da Justiça. Aí ele fala aqui da agressão do Estado Democrático de Direito, isso que eu venho falando aqui, ele explica isso e diz aqui, mais adiante, o seguinte: tenta-se remendar o mal feito com novas agressões ao Estado Democrático de Direito, numa espiral sem fim para baixo. Mais adiante ele diz: não há explicação razoável para que o caso de Lula tramite com uma celeridade inédita, dados os padrões, atenção, do próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mais adiante ele diz o seguinte: a sentença condenatória de Moro será mantida ainda que sem provas. Atenção, se elas existirem, não estão nos autos. É o que interessa ao Estado Democrático de Direito, ao Estado de Direito, ele escreve. O que evidencia que assim será? Os meros 100 dias consumidos por João Pedro Gebran Neto, compadre do Sérgio Moro, que eu falo dele muito aqui, relator do caso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para dar o seu veredito. A negociata, né, esse compadrio, esse contuberno que eu falo aqui. Que é isso, a questão, o Lula falou isso, né? Segundo a senadora Gleice Hoffmann, presidenta do PT. Né? A questão não é a pressa. A pressa é bem-vinda. A questão é que saber se eles vão ler o processo. Ele não está interessado em processo? Claro que não, lógico, é evidente, essa turma aí não tem compromisso com nada, com democracia, com Estado Democrático de Direito, e aí eles vão exatamente na linha de defender os seus privilégios, que é isso, essa história do foro privilegiado que eles tanto falam por aí. Né? A questão é essa, aí fica o desafio alguém a debater isso, o foro privilegiado e os privilegiados. Antes do foro privilegiado é necessário debater os privilegiados. Eles fazem o que bem entendem e fica por isso mesmo. Quem vai punir esse tipo de coisa, por exemplo, que o Reinaldo Azevedo está apontando aqui? Né? É isso, é que essa turma tem as costas largas. Eu tenho falado aqui, esse conluio, mídia, a coisa vai muito além das fronteiras brasileiras, né? Das fronteiras brasileiras. Né, eu tenho comentado isso aqui, as costas largas dessa gente em conluio com a mídia, com o Grupo Globo, etc. A prova disso está num artigo de um tal Matias Spector, doutor pela Universidade de Oxford, que ensina relações internacionais na Fundação Getúlio Vargas, segundo a apresentação dele na Folha. Ele fala de uma tal coalizão internacional de instituições que financiam o combate à corrupção global. E lá pelas tantas ele diz o seguinte, que a Lava Jato inaugurou práticas de investigação conjunta com terceiros países, mostrando um caminho para a cooperação jurídica além fronteira. É isso, né? Vai muito além das fronteiras brasileiras. A Lava Jato não é uma coisinha que surgiu aí do nada, né? Pegaram aí um caso e tal, né? A pessoa precisa ser muito incauta, muito ingênua para acreditar nisso, né? E aí eles vão praticando as barbaridades deles, né? As politicagens e tudo mais. A Folha dá uma notícia estarrecedora hoje, e muito esclarecedora ao mesmo tempo, de maneira discreta, escondidinha, bem típica, né? Da Folha, que fala aqui de um dos delatores aí do caso da Odebrecht. Aquela história, né, dos 77 delatores. Cadê as delações? Assim como eles fizeram com as delações do Caixa 2, as confissões de Caixa 2, que eles varreram para debaixo do tapete, também varreram as delações da Odebrecht e usam de acordo com as suas conveniências. Esse caso aqui envolve o Instituto Lula. Essa conversa toda aí do Instituto Lula, que é um dos delatores, o Paulo Sérgio Bocossian, né, que ele diz a Folha que ele corre o risco de ir para a cadeia, que o Ministério Público Federal, os boquerrotos lá, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, essa turminha pau de galinheiro aí, né, pediu ao juiz Sérgio Moro, né, que seja revogado a sua delação premiada, porque ele se recusa a reconhecer crimes que o Ministério Público Federal, a turminha lá do Ministério Público Federal, quer que ele reconheça. Ou seja, eles dizem, você reconhece que você vai para a cadeia. Esse é o método fascista, nazista. Eu tenho falado isso aqui.
né, que vem do regime nazifascista, aquela história de criar um inimigo, né? Cria o inimigo e depois se forja as provas contra esse inimigo. Os nazistas fizeram isso, os judeus, os comunistas, que eles botavam um sinal de igualdade, judeu é comunista, comunista é judeu, né? Isso vem lá do Império Russo, no processo da Revolução de 1917, que o regime nazifascista foi criado exatamente para combater o socialismo, né, a Revolução na União Soviética. Aqui é a mesma coisa, a Operação Lava Jato, para combater o que ele chama de petismo, né, que é esse espectro aí democrático, progressista, patriótico, né? O sentido é isso aí, cria essa ideia que eu falo aqui sempre do bem contra o mal, né? A lógica do regime nazifascista, né? O totalitarismo midiático, assim por diante, né? E esse caso desse aí que eles estão ameaçando ele, envolve diretamente essa questão aí do Instituto Lula, né? Que ele diz que esse que eles estão ameaçando prender, pediu para o Sérgio, é possível que o Sérgio Moro manda prendê-lo mesmo, é possível, que é contubérnio, né? E aí a Folha, lá pelas tantas, dizem que os procuradores, esses boquirrotos, avisaram ao Odebrecht que consideram a punição uma medida de caráter pedagógico, no momento em que outros colaboradores exibem desconforto com a situação a que chegaram após aderir aos acordos celebrados há um ano. Ou seja, ameaça. Se vocês não fizerem aqui o que se vocês não assumirem os crimes que nós estamos dizendo que vocês cometeram, olha aí o que vai acontecer com vocês. Aí é isso, né? Aí esse Carlos Fernando dos Santos Lima, essa revoada dos lavajatistas para a mídia, ele foi para o Estadão defender a exclusividade, o STF está julgando essa questão, a exclusividade das delações premiadas, né, para o Ministério Público Federal. Acho que o STF já decidiu isso, eu não tenho isso bem claro, né, não acompanhei muito isso, né, mas lá pelas tantas o Estadão fala que chama ele de decano, né, e fala do envolvimento dele na Operação Banestado, e fala aqui, o Estadão está dizendo, de um esquema de envio ilegal de mais de 19 milhões de dólares via conta CC5 pelo Banco do Estado do Paraná, descoberto na década de 1990, quer dizer, aquela história que ele ocultou provas aqui no Brasil, ocultou prova lá nos Estados Unidos, o Carlos Fernando Santos Lima. E aí ele diz lá pelas tantas, o Carlos Fernando Santos Lima, que isso, ou seja, o fim do monopólio das delações premiadas, que é a indústria, né, as negociatas dele, que isso trará tanta insegurança ao Instituto, fazendo com que somente desesperados como Valério e Duda Mendonça recorram a ele, diminuindo significativamente sua aplicação no futuro. Ele cita aqui, Valério e Duda Mendonça, quer dizer, esses aí estão desesperados, estão na nossa mão. Já dobramos a espinha deles, quebramos a crista deles. Eles vão fazer o que a gente quiser, igual o cachorro domado, né, domesticado, né, enfim. Aí fica completamente sujeito aos seus comandos. É isso que eles querem. Prende, destrói a pessoa emocionalmente, destrói a pessoa moralmente, e depois eles fazem o que eles bem entendem. Tem algumas citações deles, aí eles se sentem à vontade para fazer as politicagens. Esse Carlos Fernando dos Santos Lima, por exemplo, né, tem algumas citações que ele faz lá no Facebook dele que é exemplar, né? Esclarece muito o sentido dessas politicagens. Que ele diz aqui, por exemplo, a classe política não tem imunidade em relação à lei. Qualquer político que cometer crime deve responder na mesma forma que os demais cidadãos. Todo mundo, inclusive eles, né? Numa outra citação, aí ele fala que achar que as urnas lavam crimes é incentivar que a criminalidade use das eleições para se autoconceder esse privilégio. Está falando aqui do Lula, né? Quer dizer, ou seja, eles que têm que decidir se o Lula participa das eleições ou não participa das eleições. Não é o povo, não é o voto do povo. Olha a arrogância, a petulância, né? Gente absolutamente asquerosa, né? Isso aqui. Aí ele diz, olha o tipo. Daqui a pouco o Rogério 157, aquele traficante do Rio de Janeiro, vai concorrer às eleições para ser julgado pelas urnas. Isso aqui é o nível dessa gente. Sabe, olha o nível. Quando eu falo que é boca e roto, é isso aqui, fala as coisas sem nenhuma consequência, a intelectualidade rasa. Aí, mais na frente ele fala, um outro post, ele fala do caso aí do Tacla Duran. Olha como ele se refere ao Tacla Duran. Ouvir um criminoso foragido da justiça brasileira por vídeo apenas para satisfazer o desejo de vingança de alguns parlamentares é ir mais baixo que seria imaginável até mesmo para o atual Congresso Nacional que temos. Aqui ele está, na verdade, repetindo aqui uma história desse esgotinho aí, antagonista. Eu falo aqui do antagonista e do Josias de Souza. O Joyce Hasselman eles abandonaram um pouco, mas esses dois agora são os queridinhos deles, os porta-vozes. Esse Carlos Fernando Santos Lima é o que faz as negociatas aí com esses nichos de corrupção, com esses esgotinhos.
Né? Aí ele está falando aqui do Tacla Duran, evidentemente, né? Quer dizer, quando denuncia as maracutaias deles, a resposta vem nesse nível aqui, para a gente ver quem é esse tipo de gente. Aí no outro post ele diz o seguinte: uma coisa aprendi no Ministério Público: quando o seu nome é atacado por pessoas desqualificadas é porque se está no caminho certo. Olha aí, ó. Isso é para atacar, desqualificar quem faz as críticas. Ao invés de defender a crítica, ele ataca quem aí chama de desclassificada, as pessoas desclassificadas. Eles são desclassificados. Essa terminologia aqui comprova que eles são desclassificados. Quem é ele para falar isso? Isso é linguagem de um representante do Ministério Público Federal numa situação em que ele se encontra? O Dallagnol vai na mesma linha. No Facebook dele também, que ele falou aqui, escreveu, né? A Lava Jato e o Mensalão ainda são pontos fora da curva. O que gerava impunidade na generalidade dos casos, morosidade, prescrição, anulações, ainda continua a existir como sempre foi. Se não houver reformas mais profundas, como as 10 medidas contra a corrupção, continuaremos a ser o país da pizza. É preciso romper a impunidade para além da Lava Jato. Claro, isso, agora as 10 medidas contra ele é para proteger eles, a corrupção deles, a lama, a elite, a direita, o golpe. Né? Tá vendo como são as coisas? Quer dizer, são confissões que a gente precisa destrinchar e ler nas entrelinhas. Isso e politicagem. Politicagem não tem nada a ver com justiça aqui. Aí ele diz também aqui do relatório da CPMI do caso JBS que é deplorável esse relatório, que isenta políticos. É sempre assim, né? Os políticos e eles, o inferno e o céu, né? Implicados, e ataca os investigadores. Ninguém atacou os investigadores, apontou lá, ó, tem isso aqui, denúncia contra vocês. Negociatas aqui, a indústria da delação premiada, que vocês têm o que dizer sobre isso? Eles estão acima da lei, como diz o Carlos Fernando Santos Lima, todos estão, os políticos, como todos os cidadãos, estão sujeitos à justiça e à lei. Eles não. A conclusão é óbvia aqui nesse sentido. Aí ele defende aqui a patota, né? O Dallagnol defendendo a patota, os colegas da Lava Jato, Carlos Fernando Santos Lima, Robertson Pozobon e Júlio Noronha, são um exemplo de dedicação profissional. Eles se acobertam, se acompliciam, né? Aí ele diz aqui, um dos ataques que a Lava Jato sofre é exatamente a credibilidade das autoridades que atuam no caso, o que é feito para caso Lula, o que é feito para desgastar o apoio da população essencial ao seu sucesso. Apoio da população é mídia, eu já falei aqui, eles falam isso abertamente. Sem a mídia, nós queremos a mídia, temos relações com a mídia, que não sei o quê, né? E aí ele diz, os colegas da Lava Jato contam com o integral apoio de todo o grupo, ó, se acompliciando. Em vez de responder às acusações, eles se acompliciam. Aliás, tem uma nota da Associação dos Procuradores da República falando exatamente, defendendo, né, que eles não sejam investigados pela CPMI, repudiando, né, o indiciamento deles pela CPMI. Olha aí, são deuses, né? Acima da lei, acima da justiça. O Sérgio Moro, né, falou lá naquele caso da Lava Jato, ele falou a mesma coisa, né? Ele falou do Poder Legislativo, que ele disse que o Legislativo está atuando para impedir as investigações e, consequentemente, isso tem um desvio de poder. Ou seja, se a Constituição diz que é o Legislativo que tem que investigar e não eles, né, isso é desvio de poder, quem é que está cometendo desvio de poder? Quer dizer, o Legislativo pode ir lá no Poder Judiciário e fazer justiça quando eles não fazem justiça? Pode isso? Como diz aí o jargão, não? Isso pode, Arnaldo? Né? E aí o Marcelo Bretas também foi aí no Pedro Bial, esse programa da TV Globo. Veja como é uma revoada de lavajatista na mídia para limpar a barra. Com aquele discurso, o discurso deles é mais ou menos padrão, altura de rodapé, intelectualmente falando, sem contar na questão ética e na questão moral. Que ele diz aqui que pode haver, ele diz aqui, nós estamos nos aproximando agora do final do ano, é possível que entre o dia 25, entre um Jingle Bell e uma rabanada, aprove-se alguma lei. Ele tirou isso de onde? Vejam, é uma coisa meio doida, né? É boquerroto. Essas pessoas não pensam, né? Pensa que está lidando com otários, todo mundo é otário, todo mundo é besta para engolir esse tipo de coisa, sabe? E aí convocou a população a ser criteriosa nas próximas eleições. Toma cuidado na hora de votar. Isso é papel de juiz? É isso, né? O espectro da Operação Lava Jato é isso. Aí ele diz lá pelas tantas também, todo o trabalho que temos feito só terá validade se a população se preocupar mais na hora de votar. Vamos analisar os currículos, sejamos bons empregadores. No final das contas, é isso que somos. Somos, inclusive, empregadores deles. Né? Se o povo tomar consciência e tomar conhecimento do que essa turma representa, quem é essa turma, esses fascistas, esse país pega fogo. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.